Olá, nós estamos aqui com o professor Francisley Nery de Souza, da Universidade de Aveiro, e eu quero já primeiramente agradecer, professor, pela sua presença aqui no CESA. É uma alegria tê-lo conosco. E o professor Francisley, ele é licenciado em Química, tem licenciatura em Química, é especialista em Tecnologia e Metodologia, doutor em Didática das Ciências e tem pós-doutorado em Tecnologia aplicada ao ensino das ciências. Bom, diante desse currículo, né, a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é o que um doutor em Didática das Ciências está fazendo em um seminário de saberes arquivísticos? Henrique, muito obrigado pelo convite. Você que está nos ouvindo certamente está assistindo esse vídeo porque quer saber mais desta área, né? O que é que um doutor em Didática das Ciências está fazendo neste seminário tão importante? Bem, uma das áreas de investigação que nós temos investido ultimamente é em metodologia e no desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para análise de dados. Dados que a gente chama de dados não numéricos e não estruturados, ou seja, textos, áudios, vídeos, imagens, documentos. E aí temos o nosso link com a arquivologia, não é? Análise de documentos, análise de documentos em diferentes formatos. Não é? Nós desenvolvemos uma plataforma chamada WebQDA na Universidade de Aveiro, em parceria com a empresa, e esta ferramenta ajuda os investigadores das ciências humanas e sociais, inclusive da arquivologia, a analisar esse tipo de documento, os documentos chamados não estruturados e não numéricos. Esses documentos não numéricos e não estruturados constituem uma panóplia cada vez maior de documentos e a maioria deles em formatos digitais. E qual é o grande desafio hoje na análise desse material? O primeiro grande desafio é a diversidade. Ou seja, quando você falava, por exemplo, na investigação qualitativa, alguns anos atrás, falávamos essencialmente de entrevistas. Você fazia entrevista, gravava a entrevista, transcrevia a entrevista e analisava essas entrevistas. Mas hoje a diversidade de formatos é muito grande, né? Mesmo na arquivologia, você tem documentos antigos que dificilmente são manuseados diretamente. Muitos dos grandes bancos de dados estão em formatos digitais. Então, nós temos arquivos, a diversidade em formato PDF, em áudio, em vídeo, em microfilmagem. Essa diversidade constitui um desafio para a análise. E depois nós queremos conjugar todas essas múltiplas fontes de informação. E isso nos dá um segundo desafio, que é a quantidade, o volume de dados. Esse segundo grande desafio diz que eu não quero só analisar dados em diferentes formatos, mas em grande quantidade. Um terceiro desafio na análise de dados, não só na arquivologia, mas em toda a ciências humanas e social, tem a ver com o trabalho em colaboração. Hoje, cada vez mais pesquisamos entre investigadores. Não é? Aquela figura estereotipada do cientista na sua sala a manusear documentos antigos de forma solitária como a própria palavra diz, é um estereótipo. Hoje trabalhamos em grandes equipes internacionais. Queremos analisar um conjunto de dados de forma coerente e persistente. Então, esta ferramenta que nós criamos é uma ferramenta online, uma das primeiras ferramentas online de análise desse tipo de documento, uma ferramenta robusta. Foi criada, como eu disse, na Universidade de Aveiro, juntamente comigo e com mais dois outros colegas da universidade, o professor Antônio Moreira e o professor Antônio Pedro Costa, em parceria com a empresa que desenvolveu toda a parte tecnológica, junto com a nossa orientação técnica específica da área. Professor, uma dúvida, em relação a usar um software para analisar textos e imagens, né? A gente vai falar daqui um pouco mais detalhadamente sobre o software, mas isso não pode trazer um certo risco, por exemplo, de afastamento ou de esfriamento do olhar humano do pesquisador para que ele deixe que a máquina faça o trabalho ou não? A maioria dos softwares que nós temos hoje no mercado, desde o mais utilizado até mesmo o nosso, criado há 7 anos atrás, o WebQDA, nenhum deles tem inteligência artificial. Todos eles dependem
do poder de decisão do pesquisador. Então, o pesquisador ele olha para o documento e ele determina qual parte do documento tem sentido e como deve ser validado este sentido. Ele é quem escolhe. Ele é que escolhe e ele, juntamente com um conjunto os procedimentos de validação, conjunto de outros colegas pesquisadores, validam essa informação e essa análise. Então, nenhum desses softwares atualmente tem inteligência artificial. Existem pequenos processos de automação, mas que precisam sempre, no final desse processo, da validação do pesquisador de uma mente humana inteligente e que valide essa informação. Os softwares de análise qualitativa, como são chamados Qualitative Data Analysis Softwares, têm uma história de mais de 35 anos. Não é? E esses estamos num ponto, atualmente, em que os padrões de inteligência artificial são cada vez mais requeridos. Ou seja, vai chegar um ponto em que nós vamos ter padrões de inteligência artificial na análise desses documentos. Mas, atualmente, o padrão das ferramentas que nós temos comercialmente não tem análise de inteligência artificial. Tanto é que, quando historicamente surgiu esse software, muitos investigadores e pesquisadores equivocadamente pensaram que isso ia tirar autonomia ou pensamento desse tipo de software, mas não é verdade, porque inclusive agora cada vez mais esses softwares são mais visuais, você pode ter uma visão mais ampla e diferenciada dos seus dados e do processo de análise, do que você teria, por exemplo, numa forma meramente manual. Na sua opinião, é possível a gente pensar hoje pesquisa científica sem um atrelamento à tecnologia? É possível, mas nós vamos ficar aquém, vamos ficar atrasados em relação àqueles que fazem com tecnologias. Eu gosto de fazer sempre essa analogia nas minhas formações e palestras. É possível escrever lindos romances numa máquina de datilografia hoje? É claro que é. Tem uma colega da universidade que guarda a sua Olivetti com muito carinho, sempre muito bem lubrificada, porque ela é das tecnologias, ela faz isso com muita graça. Portanto, está à vontade com as tecnologias. E ela diz que se um dia sumirem todos os computadores, né, podemos até falar disso, né, o que aconteceria se sumissem todos os computadores e bases de dados, ela teria a máquina de datilografia dela e ela continuaria trabalhando na sua máquina de datilografia. Veja, o Jorge Amado, vocês podem buscar essa entrevista do Jorge Amado ao Jô Soares, muitos anos atrás, quando ele era vivo, morreu escrevendo seus romances numa máquina de datilografia. A Zélia Gattai, que era a esposa, que escreve também histórias para crianças e romances, já escrevia no computador. E ele continuava insistindo. E Jô Soares uma vez pergunta a ele: então por que você não migrou para o computador? Né? Isso é muito mais fácil. Ele disse: não, eu gosto de ouvir o barulho, né? A dinâmica das teclas que ele estava acostumado. Ou seja, você vai dizer, é possível fazer boa investigação hoje sem tecnologia? É claro que é. Mas você vai pagar um alto preço. E a competitividade, a flexibilidade, a dinâmica da investigação hoje não se salvaguarda de você não usar as tecnologias. Por exemplo, só usando a analogia da máquina de escrever, se você tentar escrever uma frase no meio de um parágrafo, de uma folha já datilografada, isso implica datilografar toda a folha novamente. Eu gosto de lembrar isso porque muita gente que vai estar nos assistindo, sabe, Henrique, não sabe o que é isso. Né? Talvez ele tenha que ver no museu a máquina da datilografia. Então, os processos agora, deixando a analogia ao lado, e vamos para os processos de análise de documentos. Análise de texto, de áudio, de vídeos, de imagem. É possível fazer isso sem tecnologia? Antigamente fazíamos isso sem tecnologia, mas com alto custo, com um volume de dados muito menor para ser viável em tempo oportuno e etc. Hoje, com a tecnologia, eu consigo analisar mais e melhor, eu consigo gastar meu tempo com assuntos que requerem inteligência humana e não trabalho repetitivo, porque a máquina substitui o meu trabalho repetitivo. Por exemplo, eu não tenho que digitar toda a folha novamente. Eu só preciso colocar o cursor no meio do parágrafo e escrever, e a própria máquina
vai abrir espaço, quase como uma mágica, né? No meio do texto, aquela frasezinha que eu acrescentei. Ora, o que é que eu poupei? Trabalho mecânico, de digitar de datilografar, né? Nessa nossa analogia. Na investigação e na análise, na pesquisa, na análise de dados não numéricos e não estruturados, como eu tinha mencionado anteriormente, esse processo feito com as tecnologias tem uma flexibilidade tal que eu vou ganhar todo esse tempo, disponibilizando a minha mente e o meu raciocínio enquanto pesquisador para coisas muito mais profundas. Então, com as tecnologias eu posso ir mais longe, mais profundo. E mais rápido, né? Mais rápido e com maior volume de dados. Eu não sei como é a realidade na Europa, exatamente, mas a gente aqui ainda fala muito, insiste muito no processo de interdisciplinaridade. E a tecnologia é uma área que é extremamente necessária nesse universo e tal. Qual é vamos dizer assim, o caminho mais coerente a ser seguido para que a gente tenha um processo interdisciplinar eficiente, respeitando cada uma das suas áreas, mas que nós possamos fazer uma coisa mais contributiva, mais coletiva para a ciência? Deixe-me responder isso com uma área muito específica. O conceito de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e todas as suas variantes é um conceito muito polissêmico, multivariável e tal. Eu não gostaria de entrar nessa discussão, mas focar essa dimensão da interdisciplinaridade na dimensão do trabalho colaborativo. O trabalho colaborativo e a comunicação colaborativa é muito importante para que os processos interdisciplinares se estabeleçam, porque ninguém por si só é interdisciplinar, simplesmente porque nossos olhos veem de onde nossos pés pisam, e isso limita-nos do ponto de vista físico mesmo, humano. Nós sempre precisamos do olhar do outro e da colaboração do outro em tudo que fazemos na vida, profissionalmente, afetivamente, emocionalmente, precisamos da colaboração. E a colaboração e a comunicação são dois elementos fundamentais da interdisciplinaridade. E quando nós observamos, fizemos uma pesquisa agora recente, porque o WebQDA, essa ferramenta que nós criamos, disponibiliza o projeto online, que pode ser partilhado com vários pesquisadores ao mesmo tempo, que podem trabalhar colaborativo no mesmo corpus de dados. Sabe o que a gente descobriu? Que apenas uma minoria dos pesquisadores que usam nossa ferramenta utilizam esse processo. Ou seja, o processo de análise de dados ainda continua, nos dias de hoje, 2017, um trabalho ainda muito solitário. Não é? Imagine, na área de arquivologia, você ter um documento digitalizado. Primitivamente, o documento é em papel, né? Ali pego com luvas para não contaminar, etc. Agora, eu digitalizei. Esse documento está digitalizado. Agora está só no meu computador. Foi uma outra evolução. Agora, nós conseguimos colocar esse documento digitalizado num sistema em que 3, 4, 5 ou 10 investigadores, pesquisadores, podem olhar para ele ao mesmo tempo e discutirem. Não é? E codificarem e analisarem efetivamente. Hoje nós temos tecnologia para isso. Antes não tínhamos, não é? Se eu quisesse, eu tinha que colocar 5 pesquisadores na mesma sala, o documento aberto no meio da mesa e todos lendo ali e discutindo. Agora eu consigo colocar isso com pesquisadores, um em São Paulo, outro em Nova York, outro em Portugal. O mesmo documento, cada um em salas diferentes. Exatamente. Com o WebQDA você consegue fazer isso. E eles contribuem, codificam e podemos validar e cruzar as informações. Mas ainda assim os dados apontam que a colaboratividade é pequena. Falta esta dimensão. Então, a tecnologia foi adiante, nós temos isso disponível, mas os processos mentais de colaboração e de comunicação não estão desenvolvidos. As competências nos pesquisadores não estão desenvolvidas ou incentivadas ou despoletadas, né? Afloradas para que isso possa ser realizado. Então, é um caminho de mão dupla. Um lado é a tecnologia, o outro lado é a competência do pesquisador em usar essa tecnologia. É um grande desafio. É verdade, é um grande desafio mesmo. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre os softwares
né, que você trabalhou na criação desse software do WebQDA. Tem um segundo software aí que está sendo inclusive apresentado no César. Fala um pouquinho sobre o funcionamento deles. Nós vamos apresentar, já estamos apresentando no mini curso, depois numa palestra, o IARS. O IARS é uma plataforma de gestão de projetos. Os projetos no mundo corporativo, nas empresas internacionais, multinacionais, eles são feitos em grandes equipes e todos eles usam software de gestão de projeto para dividir as tarefas, para definir o calendário, para definir objetivos, etc, etc. Existem muitos softwares na área de gestão de projetos conhecidos e utilizados no mundo. Um deles é o Asana, Basecamp, outros são gratuitos como o Redmine, mas requer um servidor, um programador para instalar e etc. Mas nenhum desses softwares estão pensados para as nossas necessidades. As necessidades de quem trabalha com a pesquisa nas ciências humanas e sociais, como educação, sociologia, antropologia, arquivologia, etc. E quando nós percebemos essa necessidade, falando com a professora Deise, que é uma das autoras, juntamente comigo e a professora Isabel Alarcão, nós pudemos então confluir no IARS, que recebe o nome da professora Isabel Alarcão, ex-reitora da Universidade de Aveiro, Isabel Alarcão Research Software. Esta plataforma surgiu não só como uma homenagem gratuita à professora Isabel Alarcão, uma pessoa muito conhecida na área da educação, no Brasil, em Portugal, na Espanha e no mundo, porque é uma das autoras da Escola Reflexiva, mas porque na década de 90 ela usava um dossiê em papel com questões, com perguntas orientadoras para os seus alunos de mestrado, de doutoramento. Então, nós pegamos essas perguntas orientadoras e estruturamos dentro de um sistema eletrônico que gere todas as tarefas e orienta o pesquisador desde o início, na configuração do projeto, até o fim, durante todo o processo de investigação. Entende? Então, nós temos ali um calendário, a definição das tarefas, das bases de coerência interna, divisão sistemática de todo o projeto. Então, eu convido você que está nos assistindo a conhecer essa ferramenta, ela está online. Vocês podem aceder aqui pelo endereço que vai aparecer aqui abaixo, www.ia, de Isabel Alarcão, -rs, researchsoftware.com. Vocês podem aceder, abrir uma conta e experimentar esta ferramenta que já está sendo usada, apesar de ser uma ferramenta muito recente, já está sendo usada em várias universidades em Portugal, no Brasil e atualmente no Chile. Não é? Mas esse mês vamos ter a ferramenta em espanhol e em inglês. Atualmente ela está só em português, mas temos recebido bons feedbacks, já temos feito alguns estudos e algumas publicações científicas com estudos de usabilidade e das vantagens do uso desse sistema. É uma ferramenta gratuita? Não, essa ferramenta ela foi feita, um registro de marca da Universidade de Aveiro, em parceria com a empresa, uma empresa chamada Pictônio. Essa empresa faz a comercialização e garante a sustentabilidade do projeto. Não é uma ferramenta caríssima. Eu sei que muitos que estão nos assistindo podem defender o chamado software livre, e eu também defendo. Eu tenho pelo menos mais 2 softwares gratuitos, feitos com dinheiros públicos do Brasil e outro feito com dinheiro público de Portugal, e esses estão de livre acesso. O problema do software gratuito feito com dinheiro público, portanto, devolvido à sociedade de forma gratuita, é que, passado algum tempo, ele fica obsoleto e depois não temos recurso para mantê-los. Ou se não exige do criador, do pesquisador, um grande esforço para captar nova verba de manutenção. Quando você cria um software profissional como este, o IARS, e o outro que nós estamos falando, que é o WebQDA, não se compadece de ficar um mês sequer sem manutenção, sem atualização, sem correção de bugs, de problemas. Então, nós temos parcerias muito felizes com empresas que, apesar de não terem lucros exorbitantes, não são softwares extremamente caros,
mas que garante a sustentabilidade do sistema online. Então, eu defendo o software livre, ele precisa ser feito, e os nossos ouvintes, quem está nos assistindo, precisa compreender que quando o software é livre, alguém está pagando, nem que seja o seu próprio imposto. Não é? Se aquilo foi pago com dinheiro público, então foi o seu imposto que está pagando é isso. Não existe efetivamente nada gratuito, alguém está pagando, nem que seja o dinheiro público. E o dinheiro público é um dinheiro sagrado, é o dinheiro de todos nós. Não é? Neste caso, nós apostamos por este modelo de parceria para garantir a sustentabilidade e estamos sendo muito felizes com essa parceria. Ok. Aproveitando essa questão público-privado, nós conversamos ainda antes da gravação um pouco sobre preservação digital, né? E aí não é uma questão nem de ser especialista nisso, mas a gente tem uma dúvida na preservação, porque nós temos muitos formatos chamados formatos proprietários, em que a gente pode até confiar hoje um pouco sobre a preservação de documentos digitais, mas eles estão nas mãos de empresas, né, que a qualquer momento podem mudar suas políticas de informação e as pessoas ficarem sem um determinado acesso a algum tipo de informação colocada naquele formato. Como é que a tecnologia está vendo isso hoje? Como é que a universidade, né, se você puder dar uma ideia para a gente, está se movimentando nesse sentido? Essa questão da preservação digital é uma questão muito polêmica e muito preocupante, não é? Porque do ponto de vista da história da humanidade é uma coisa muito recente. Não é? Quando você olha para trás, você tem historicamente você tem documentos em pedras, em papiros, em peles de animais, de cabras, de 3.000 anos. Não é? Como eu sou da área da química, sei, por exemplo, que toda a tecnologia, a química envolvida num CD, num DVD, ela está preparada e prevista para durar 100 anos. A mídia, um CD, um DVD, está previsto. Só que nós, nesta revolução tecnológica digital, nós não temos 100 anos ainda. Temos 100 anos, né? Não é? Agora, o que nós sabemos é que existe hoje certos fungos e certos processos de oxidação dado naquelas camadas do CD e do DVD e dos discos rígidos, por exemplo, que danificam-se e que se perdem, que traz grande preocupação. Será que nós corremos o risco? É uma pergunta que se faz na arquivologia e que interessa a químicos, a todos os cientistas das ciências humanas e sociais, no sentido de, será que daqui a centenas, a 2 centenas, não digo nem milênios, mas daqui a 2 centenas de anos nós teremos essa informação? Eu me lembro, nos meus primeiros contatos com as tecnologias, de forma mais full-time, foi em 1995. Anteriormente, as tecnologias digitais tive contatos esporádicos. Contato 8 horas por dia foi a partir de 95. E eu me lembro das páginas da internet. E as páginas da internet eram lentas, né? A gente ia navegar na internet, a gente levava um livro para ler. Eu lembro, o que é que você vai fazer? Vou navegar na internet. Então, eu levava um livro. Então, enquanto você lia um parágrafo, a página estava descarregando as imagens. Toda aquela diversidade de informação pictográfica, do lettering, do áudio, do vídeo, dos textos, daquelas páginas, aquelas antigas páginas na internet, sumiram. Você não encontra, raramente você encontra uma página que sobreviveu 20 anos e está exatamente como estava 20 anos atrás. Em termos de preservação de memória, da informação, isso é um grande desafio. Isso é um desafio multidisciplinar, interdisciplinar, porque envolve a arquivologia e os seus saberes estratégicos e processuais da área, mas envolve a química, não é? Envolve um pensamento sistêmico sobre como é que eu devo preservar esta informação. Uma das áreas, eu vou dar um exemplo, porque tem a ver com... Porque muita gente defende, por exemplo, que nós já deveríamos abandonar completamente o formato hardware, papel, não é? Tudo que for físico, e ficarmos completamente no digital. Em novembro de 2010, não faz muito tempo, para a nossa escala de vida, em novembro de 2010,
foi lançado pela Apple o iPad 1. E quando o iPad 1 surgiu, foi uma revolução. E logo a seguir, muitas outras empresas lançaram seus tablets. O iPad 1 lançou em 2011, 12, 13, uma febre dizendo: vamos acabar de vez o formato de papel. Inclusive a própria Coreia, lembre-se, a Coreia do Sul tem lá a Samsung, né? Disse: olha, a partir de 2000 e tal, nós, um ano era 2 anos depois, nós vamos tirar todos os livros didáticos de papel das escolas e vamos ter somente livros digitais. E eles tinham condições disso, né? Eles têm lá a Samsung, podia distribuir para a rede escolar Samsungs para todo mundo. Bons tablets, etc. E eles não conseguiram. Foi um problema pedagógico, etc. Eles adiaram mais 2, 3 anos. O que aconteceu? Eu sei dessa área porque eu tenho acompanhado um estudante de doutoramento, que está fazendo doutoramento comigo, trabalhando sobre livros didáticos digitais, livros de ciências e de matemática, naturalmente, mas que tem todo a ver com essa questão do digital e do analógico, que houve uma curva crescente de interesse, não é? Que subiu 2012, 2013, 2014, e de repente aconteceu uma mágica que foi a ascensão dos smartphones, e ninguém mais fala dos tablets, não é? Verdade. E os alunos agora não têm tablets na mão, ninguém fala mais de tablet, todo mundo fala de smartphone. Então, é quase ultrapassado o tablet, né? De certa forma, grande, exatamente, então, pesado. E todo mundo achava, e muita gente investiu muito dinheiro, e nas escolas, eu vi isso em Pernambuco, aqui na Paraíba deve ter acontecido isso, grandes outdoors dizendo: agora a nossa escola, os livros são todos digitais em tablets. Hoje ninguém mais apregou isso. Tão rápido, né? Então, isso nos gera algumas preocupações sobre sermos ponderados a respeito do analógico e digital, não é? Nós tem certas coisas analógicas que nós devemos preservar. E isso não é em detrimento do digital. Deveríamos ter coisas que possam caminhar juntas, não é? Com alguma segurança, eu defendo o equilíbrio nessas questões. É claro, eu poderia dizer, está falando alguém que aposta toda a sua pesquisa no digital, né? Eu não faço pesquisa no papel, no analógico. Eu tenho ultimamente, até mesmo pessoalmente, os documentos que eu leio são sempre nas telas. As telas hoje são muito agradáveis de ler, não é como aqueles tubos antigamente que faziam o olho arder, porque tinha aquela oscilação, não é? Própria daquelas grandes telas em tubo e da sua oscilação. Hoje as telas permitem você passar mais tempo de forma confortável, relativamente confortável, na leitura na frente de uma tela de computador ou de um tablet. Mas nós devemos ter muita atenção. O analógico é muito importante e devemos ter equilíbrio e não ter posições extremadas. E isso que eu acabei de relatar sobre os tablets é um exemplo recente de uma febre que durou 2, 3 anos, 4 e rapidamente se esvaiu, mudando de processo. Bom, eu confesso que é bom ouvir de uma pessoa da tecnologia, né, um especialista em tecnologia, esse discurso do equilíbrio, né, entre analógico e digital, porque isso é uma coisa que a gente ouve pouco. Existe muita euforia no digital, tem uma turma que tem muito receio dele, né, então fica todo mundo meio que cada um puxa de um lado, e acho que o caminho é esse, a gente falar em equilíbrio mesmo, né, e não de transpor uma coisa anulando a outra, mas de repente uma reaproximação entre esses dois universos. Mas eu queria aproveitar essa conversa para falar um pouco sobre essa questão da segurança. A gente falou um pouquinho sobre preservação digital, está falando sobre documentos digitais fortemente, falamos sobre a questão das mídias, né, DVD, CD, o próprio disco rígido, e hoje a gente tem a nuvem, né, que é, vamos dizer assim, para onde está se correndo essa via, né, essa supervia da informação, para usar esse termo, é para a nuvem. Porém, a nuvem também, ela não fica na nuvem, né? Em algum lugar ela tem que colocar os pés no chão. Como é que é visto isso hoje, essa questão, a segurança em nuvem? Que segurança de fato ela nos traz? Os dois softwares que eu mencionei na entrevista, tanto o IARS como o WebQDL, estão na nuvem.
Inclusive, o WebQDA de certa forma, pioneiro, não é o primeiro, mas tem um certo pioneirismo de software tão robusto que trata texto, áudio, vídeo na nuvem, é o WebQDA. Entende? O software mais utilizado no mercado atualmente não é na nuvem, é de instalação. Você instala no seu computador e usa naquele computador. O WebQDA não, ele funciona na nuvem. Então, nós estamos apostando na nuvem. A Google está apostando na nuvem. A Adobe está apostando na nuvem. A Microsoft está apostando na nuvem. Tudo está na nuvem. Essa nuvem são grandes servidores físicos, alguns deles em regiões muito frias para economizar sistema de refrigeração, como a Sibéria, mas existem muitos servidores no Brasil. Do ponto de vista estratégico, de segurança nacional, militar, existem grandes bunkers e de servidores onde preservam essa informação. Essa é uma discussão que eu não me sinto capaz de aprofundá-la, ando acompanhando, porque que me interessa. Eu uso apenas um princípio básico, eu acredito desconfiando, entende? Eu tenho minhas coisas na nuvem, por exemplo, eu uso o Dropbox ou o Google Drive, que inclusive tem espaços gratuitos para os utilizadores. Eu constantemente tenho backups no meu computador em casa, em discos rígidos, em ambientes diferentes, porque os próprios discos de backup também se corrompem. Então, existe aqui uma dualidade de acreditar desconfiando, tendo processos de segurança o máximo que você possa. Aliás, as pessoas que menos são desenvoltas com as tecnologias, parece que são as que mais confiam nelas. E as pessoas que mais sabem como é que funciona as tecnologias, mais desconfiam delas. É verdade. Porque sabem que existem processos que podem ser falhos, não existem processos infalíveis. Mas eu acho que nós estamos ganhando percursos de geração de recorrência. Inclusive, existe estudos sobre catástrofe de blackout de informação da nuvem, o que aconteceria se perdêssemos todos os servidores, todas as conexões, os nossos cabos marinhos de fibra óptica e etc. O que aconteceria se? Existem muitos pesquisadores especialistas em tecnologia que têm se aprofundado nisso. Eu, como um pesquisador não exatamente desta área, mas que utiliza isso como ferramenta, eu acredito desconfiando. Eu tenho meu projeto na nuvem? Tenho, mas eu consigo, por exemplo, no WebQDA, exportar todas as minhas informações em relatórios, em PDF, todo aquilo que me deu muito trabalho configurar lá, eu consigo exportar tudo e guardar numa pastinha para mim, entende? Inclusive nas nossas formações, tanto de um como do outro, nós aconselhamos esses processos, não de forma neurótica, as pessoas, mas de forma simples para si. Precavida, normal, pode ser feita uma vez por mês, por exemplo. Isso me faz lembrar, tem esse aspecto, se desligar, por exemplo, se a gente perder a conexão com essa nuvem, tem esse aspecto. E tem outro aspecto também que é interessante, que é a criação de um volume excessivo de informação. Eu me lembro, tem um conto de Júlio Cortázar, Fim do Mundo no Fim, em que ele aponta no papel, ele conta uma história de que os copistas reproduziam tudo sem parar, e esse número de documentos, de livros, de papel, ia tomando conta das cidades e tal, inclusive chegou até ao mar, né? E aquilo parou os navios no mar e tal, por aquele universo de tanto documento copiado, e ninguém parava de reproduzir aquilo. Me parece que acontece isso muito fortemente na internet, não só na internet, nos sistemas digitais, porque, como você disse, você tem o seu material na nuvem, mas tem 2, 3 backups talvez, né? Eu estou em casa, eu baixei uma música ou um documento, de repente vou para um outro computador, eu quero ouvir essa música, baixo de novo, não lembro se eu tenho, baixo de novo. Isso vai criando
isso torna os sistemas cada vez mais confusos. Exato. E pesados. E pesados e tal. O que eu fiz foi criar um sistema, pessoalmente, eu partilho de vez em quando com os colegas esse sistema, me permita partilhar com você também, mas cada um tem o seu próprio sistema, naturalmente, o meu não é melhor do que o... Mas uma prática muito saudável, que antigamente se chamava arquivo morto e hoje se chama arquivo permanente na arquivologia, é que você periodicamente pegava um conjunto de documentos que você já não está em uso e colocava em um outro ambiente físico para ser consultado mais raramente, tendo aquilo como arquivo permanente. As pessoas, quando migraram para os computadores, esqueceram disso. Então é fácil ter pesquisadores, mesmo nas universidades, que têm na sua mesma pasta documentos de 2, 3, 4 anos atrás, misturados com os documentos deste ano, da última semana. O que acontece? Uma grande confusão. Então eles sentem dificuldade de nomear os arquivos, sentem dificuldade de encontrar os seus próprios documentos, se perdem. Por quê? Porque não tem aquela salutar prática de criar arquivos permanentes. Então, mais sistematicamente, desde 2004, o que eu tenho feito? No final do ano, dezembro, eu junto tudo que eu tenho daquele ano, que eu produzi em termos, e coloco num arquivo permanente chamado Backup 2004, 2005, 2006. O próximo ano eu crio as pastas vazias exatamente com os mesmos nomes das coisas que eu sei que tem fluxo contínuo. Por exemplo, as aulas que eu dou, os PowerPoints que eu uso, tem uma pastinha chamada aulas. Essa pastinha chamada aula existe desde 2014 ou desde 2004. Então, pesquisas que eu escrevi, tem lá palestras. Então, essa pastinha palestra existe lá desde 2007. Então, no final do ano, eu tiro tudo e começo tudo do zero. Mas eu preciso de um documento do ano passado. Não tem problema. É um documento só. Eu vou lá consultá-lo, muitas vezes copio e colo. Recupera a informação. E colo para cá, porque ela vai ser trabalhada e aprofundada. Também criei um sistema para mim mesmo de nomeação. Então, eu sou capaz de buscar uma coisa de 10 anos atrás sem fazer busca. Indo simplesmente clicando de memória. Olha, está ali. Encontrar. Se um aluno chegou, professor, aquele meu trabalho, não sei o quê, que ano você era? 2007. 10 anos atrás, eu clico, está lá na pastinha aula, tem lá o nome das disciplinas todas. Por quê? Porque eu mantive. Tem a ver com a nossa memória, não é? Se você entra dentro de casa e coloca a chave do carro sempre no mesmo preguinho, né? É verdade. Ele está lá. Mas se você é daquele que coloca em cima da mesa, no outro dia coloca em cima da estante, e outro em cima da mesa da cozinha, um dia vai entrar num lugar que você nunca vai ver e você vai perder 2 horas da sua vida procurando a chave e tal. Então, o ser humano é um bicho de hábitos. E hoje, para lidar com essa grande quantidade de informação, nós temos que aprender dos arquivistas esses processos que eu instintivamente, né, sem ter formação em arquivologia, desenvolvi para mim mesmo esse sistema de nomeação dos arquivos, que eu poderia falar em outra ocasião, e de backups constantes, fazendo o meu arquivo permanente. Que ótimo. Eu acho que essa sua estratégia aí responde bem aquela nossa primeira pergunta, né? Como é que é verdade. Como é que um especialista em tecnologia, o que ele está fazendo aqui no Seminário de Saberes Arquivistas? Tem tudo a ver. Professor Francis Lê, eu queria terminar só com uma pergunta. Quais são os projetos em perspectiva do pesquisador, do professor Francis Lê? Bem, nós vamos continuar nesta área de metodologia, com o uso das tecnologias. Eu tenho outras áreas de investigação que eu não tive a oportunidade de falar aqui. Me permita falar de um outro projeto que tem muito a ver com tecnologia e com documentos digitais. Nós criamos na Universidade de Aveiro uma revista chamada Internet Latent Corp Journal. Apesar de ter esse nome em inglês, ele aceita artigos em português e em espanhol também, além de aceitar artigos em inglês. Esta revista surgiu em 2010, já vai fazer 7 anos. Se você colocar no Google Internet Latent Corp Journal, vai encontrar esta revista que está na plataforma, faz parte das revistas da Universidade de Aveiro. A revista já está no Qualis, em algumas áreas, não está em todas as áreas,
porque é uma revista multidisciplinar. Qual é a linha editorial da revista? Corpus latente na internet. O que é isso? É encarar a internet com um potencial latente para fazer pesquisa. Ora, toda vez que nós vamos fazer pesquisa nas ciências humanas e sociais, na educação, na sociologia, o que é que nós fazemos? Nós recolhemos dados sempre de raiz. Fazemos entrevista, aplicamos questionários, analisamos documentos, vamos recolher os documentos. Hoje existe uma quantidade gigantesca, uma verdadeira floresta amazônica de biodiversidade de informação na internet, já disponível. Interações humanas, documentos, todos esses documentos têm um potencial latente de ser investigado. Esse potencial latente é subutilizado, é subexplorado pelos cientistas, pelos pesquisadores das ciências humanas e sociais. Quem que explora muito esses dados? O pessoal do marketing, para vender produtos. Você entra numa loja, navega, ele guarda o teu registro e vai te vender te oferece coisas similares. Mas para nós não exploramos. Então, essa revista criou para isso. E uma das etapas mais difíceis e mais lentas da investigação é a recolha de dados. Ora, se eu tenho uma floresta amazônica de dados disponíveis, eu posso ir diretamente já selecionar, de acordo com critérios, os dados de acordo com questões de pesquisas específicas que eu quero fazer. É claro que os dados corpus latente na internet, ou seja, com potencial latente de... não dá para responder todas as perguntas. Por exemplo, mesmo a floresta amazônica, que tem a chamada maior biodiversidade do mundo, eu não posso querer pesquisar a girafa amazônica. Por quê? A não ser que seja no zoológico de Manaus, né? No zoológico de Manaus deve ter uma girafa. Eu nunca fui lá, mas deve ter uma girafa. Mas, por quê? Porque a girafa está na savana africana. Os dados corpus latentes na internet não respondem a todas as perguntas. Mas muitas das perguntas que nós poderíamos fazer não são feitas. Pode ser respondida com dados corpus latentes na internet. Então, essa revista da Universidade de Aveiro é uma revista que se dedica, é uma área muito nova, muito pioneira, entende? Que eu acho que tem um grande futuro, que é olharmos para a internet, não só, por exemplo, as interações que ocorrem no Facebook, não é? Para aprender, para a sociologia, para a antropologia, mesmo para o ensino de ciências, que é a minha área, nós temos feito pesquisa sobre isso, com as interações que existem lá, com os documentos que já estão lá disponíveis, que era só lá selecionar. Tem dimensões éticas que a gente poderia discutir, isso é muito mais complexo do que eu estou aqui abordando, mas eu convido você a ver essa outra área de investigação que nós temos investido também. Muito bom. E menciono essa e não as outras, da área de ensino de ciências, ensino de química, ensino de física, para ser o mais próximo possível do seminário. Ótimo. Professor Francilei, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no César com a gente. Acho que a gente está aprendendo muito com essa conversa, né? Eu espero que você tenha uma ótima estada aqui conosco e aproveite bastante, todos nós possamos crescer com essa interdisciplinaridade, com essa conversa entre áreas diferentes. Eu quero agradecer ao Henrique, ao professor Henrique, ao professor Eliette, todos os organizadores desse importante seminário, que já vai na sua 8ª edição, não é pouca coisa, é uma grande obra, numa região do Brasil que descobri hoje tem 2 cursos de arquivologia, não é? Um na Universidade Estadual, na mesma cidade, um na Universidade Estadual, outro na Universidade Federal. Ou seja, nós temos aqui em João Pessoa um verdadeiro ninho de arquivistas, né? E de profissionais desta área que precisamos tanto, principalmente nessa época do digital. É verdade. Muito obrigado pelo convite e estamos à disposição para continuar nossas colaborações e nossas parcerias. Muito obrigado. Até a próxima.